Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou Delazar e trago para vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Antes de começarmos a falar sobre os quatro maiores, vamos lembrar aí que hoje temos jogos pela Sul-Americana e pela Libertadores. Pela Libertadores, o Internacional recebe o Bolívar às 19 horas lá no Beira-Rio. O Inter, que tem a vantagem de 1-0, joga pelo empate. E pela Sul-Americana, o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Estudiantes às 21 horas e 30 minutos. Jogo ao vivo pelo SBT, pela ESPN e a Star+. Então, sobre esse jogo do Corinthians, eu falo daqui a pouco, um pouco mais à frente, quando eu for falar do Corinthians. Nesse momento, vamos falar aí do Palmeiras, tá? O Palmeiras, o que nós vamos falar hoje sobre o Palmeiras? Sobre aquela questão do gol anulado do Vasco, ainda está rendendo até agora, um debate esquentou. Por quê? Porque o CNM veio hoje lá na CBF, né? na CBS TV, como sempre ele explica as polêmicas do VAR, da forma dele, é claro, né? E assim, como sempre eu digo, polêmica certa, né? Já não deveria dar polêmica porque é o VAR, mas aqui no Brasil eles conseguem fazer a polêmica até com o VAR. A arbitragem daqui é uma vergonha. Mas vamos lá. O que disse o CNM aí? Ele se juntou ao Péricles Bassols, ao Juliano, que era também já foi um bandeirinha aí, foi um árbitro, para explicar o inexplicável, né? Ele pega ali o lance do VAR, mostra o impedimento do Veguete, que é o lance, ele inicia falando do vídeo assim, e de fato existe o impedimento do Veguete no lance. Isso é indiscutível, mas o lance prossegue, não há levantamento da bandeira. Aí ele vai soltando ali a conversa do VAR junto, né? E eles focam a todo momento no impedimento. Tá, aí mostra o lance o Richard Rios tirando a bola, jogador do Vasco dominando, batendo, e a conversa do VAR. Só que a análise está sempre ali, traça a linha aqui, traça a linha ali. Em momento algum desse VAR é discutido se houve o cancelamento daquele lance para um novo lance. Eles só analisam no impedimento, ou seja, fizeram uma análise equivocada. E aí o CNM pede lá a ajuda do Péricles Bassol, traz a informação da International Board, traz em inglês, né, traduz para o português, aquele negócio para passar credibilidade, né? E aí o próprio CNM ele vai se contradizendo, né? Ele quer questionar, mas ele vai se contradizendo ali no que ele vai falando e vai meio que apertando ali o Bassol e o Péricles, né? E fica aquele negócio assim. Aí tem alguns trechos ali que o próprio Péricles Bassols fala, e aí eu quero que você me fale aí, tá? Ele fala assim: afastar a bola sem estar sob a pressão e afastar para longe. Eu pergunto só uma coisa: o Richard Rios estava sob pressão? Você considera que jogadores alocados a 5, 6 metros de distância, outro a 4 a 5 metros, é uma pressão? Ele está de frente para afastar a bola, ele está quase na saída da grande área, ele afasta a bola uns 20 metros à frente da grande área até que o jogador do Vasco domine, né? Então eu te pergunto aí, olha a imagem aí, ele está sob pressão? Eu estou pondo a imagem para você aí. Eu acho que não, né? Aí pergunta assim, que tem uma questão que pode anular, um toque deliberado de alguém ali, né? Ou descontrolado. Ele estava descontrolado? Houve um toque deliberado que atrapalhasse ele? O Richard Rios quando tira a bola? Ele tá? Para mim não tá. Não tá descontrolado. E aí tem outra vez, inicia-se um novo lance se uma bola for afastada claramente. Não foi afastada claramente? Olha aí, eu vou pôr a foto agora do jogador do Vasco aqui. Olha a distância que o jogador do Vasco está da onde ele tirou a bola, quando recebe essa bola. O que você acha? Me conta aí. Aí ele traz lá e diz que foi bem anulado, que o VAR agiu conforme os protocolos, que não é uma regra da CBF, é uma regra da International Board, que é a FIFA, né? Meu, não dá.
Era melhor ter ficado quieto. Era melhor ter ficado quieto. E aí, eu não vou falar aqui, ó, e eu falo sobre os 4 maiores. Eu já falei aqui, toda vez que tiver um lance que prejudique ou que beneficie qualquer um dos 4 maiores, eu vou vir aqui sem reticência. Eu vou falar a verdade, tá? Pelo menos no que eu entendo de conceito de verdade. Vocês podem ficar até chateados comigo aí, palmeirenses do canal, mas não dá, é inexplicável, gente, né? Esse tipo de lance não tem como errar, né? Existe uma nova incidência, um novo lance, não tem como falar, não tem como justificar. E aí eu tô sozinho nessa? Não, o PC, que é o Paulo César Oliveira, ele fala claramente lá hoje na análise lá a mesma coisa que eu tô falando aqui. Ele fala: discordo totalmente. Aí tem um trecho aqui, ó, depois aí eu vou pôr para vocês do ladinho, para vocês lerem, onde ele fala isso daí, né? Que na visão dele tem um novo lance, que o Richard Rios não está sob pressão, que ele afasta claramente. É só entrar lá na Sport TV, lá no GE, que vocês conseguem ver a declaração dele. É impressionante. Não podemos mais conviver com esse tipo de situação no VAR e com a explicação que por aí, baseado nessa explicação, você vê que a arbitragem está mal preparada. Por quê? Quem está preparando a arbitragem é mal preparado, né? Os caras tentam explicar o que não tem que ser explicado. Então, por favor, né, CNM? Melhor ficar quieto. Vamos falar agora aí sobre o São Paulo. O São Paulo terá o jogador Liseiro devolvido pelo Coritiba. O Coritiba não pretende mais ficar com o jogador, não tem como aproveitá-lo, não rendeu o que esperava, ele estava emprestado lá. E será emprestado a um time da Suíça, porque o São Paulo não vai aproveitá-lo, tá? O time da Suíça é o Iverdon, ele vai para lá também sob empréstimo. O São Paulo vai postergando, emprestando o Liseiro também, para ver se alguém vai pagando o salário dele aí para se desfazer desse jogador. São Paulo que não pretende mais usar esse jogador, assim como não quer usar também o Bosquila, né? Tem jogadores aí na folha do São Paulo, o São Paulo está só emprestando para se livrar. E chegou uma proposta aí, mas é um comentário do agente, né, do Wellington, o Robson Ferreira, que o Brentford, da primeira divisão da Premier League, quer contratar o lateral esquerdo Wellington, tá? Segundo informações, está vindo para cá um dirigente do Brentford para negociar com o São Paulo a ida do jogador para lá, e dependendo da oferta, não sei se o São Paulo vai segurar não, porque o São Paulo tem o Caio Paulista que vai bem, tem o Patrick que está no departamento médico, que é da base, né? Mas o Edson, ele fez aí nesse ano 18 jogos, né? Até por conta aí da contusão do Caio Paulista, ele já vem fazendo os jogos em sequência. Então não sei se o São Paulo segura o Wellington por aqui, dependendo a oferta aí, tá? E a outra proposta aqui do São Paulo é 50 conselheiros assinaram um pedido de alteração no estatuto de votação lá para presidente, onde querem incluir os sócios torcedores, os sócios torcedores não, sócios do clube, né? Para que eles votem também, são mais de 6 mil sócios, e aí isso mudaria o pleito das eleições lá no São Paulo. Só não disse se isso vai acontecer em 2026 ou não, tá? Com relação aos ingressos para o jogo do São Paulo, 44 mil ingressos foram vendidos até ontem à noite, e espera-se mais 50 mil torcedores no jogo contra a LDU quinta-feira. Aí o São Paulo novamente terá mais 50 mil torcedores no Morumbi. Vamos falar do Santos. O Santos terá aí pela frente o jogo contra o América no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Aguirre, ele acredita que esses jogos, os 4 próximos jogos, são um divisor de águas, tá? Porque olha os jogos do Santos, os 4 próximos jogos do Santos, que só está concentrado no Brasileiro, 17º lugar, 21 pontos. Ele enfrenta o América agora, enfrenta o Cruzeiro depois, que tem 25 pontos, depois ele enfrenta o Bahia, que tem 21 junto com ele, e depois enfrenta o Vasco, que está abaixo dele. 4 jogos importantíssimos que o Aguirre quer concentração total. O Aguirre pretende arrancar 4 vitórias nesses jogos para se afastar definitivamente dessa briga pelo rebaixamento, para salvar o Santos, tá? Para que isso aconteça, Soteldo tem feito um tratamento intensivo
Ele que torceu o tornozelo num treino, não participou do jogo fim de semana, está fazendo uma fisioterapia em 2 períodos lá no Santos, correndo bastante ali para que se cure logo, para ver se será aproveitado já no domingo contra o América. Lembrando que ele foi convocado pela seleção da Venezuela para jogar os jogos válidos pelas vagas, né, da Copa do Mundo de 2026. Ele foi convocado para os jogos dia 7 e dia 12 de setembro pelas eliminatórias, tá bom? Da Copa do Mundo. Então essas foram as informações também do Santos. Agora, para fechar o giro aqui, vamos falar do Corinthians. O Corinthians teve o jogador Murilo, fechado o negócio aí pelo Murilo. O Corinthians vendeu 70% do que ele tem, ficou com 10%. Para isso recebeu 12 milhões de euros, cerca de 63,3 milhões de reais. E tem um bônus aí, que seriam as metas alcançadas, de mais 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, tá bom? O Corinthians fica com 10%, como eu disse, os outros 20% pertencem aos agentes do jogador, que aí eu não sei se estão sendo vendidos ou não juntos, aí a parte para os agentes, né, receberem o valor. Outros times que procuraram o Murilo foram Fiorentina, Torino e Napoli da Itália, mas ele fechou com o Nottingham Forest da Inglaterra e vai jogar na Premier League. Jogador aí que fez 27 jogos pelo Corinthians, jogador de 21 anos, ele receberá 17 vezes mais do que o salário que ele recebia aqui no Corinthians. Não tinha como o Corinthians segurar, né? Aí não dá, vamos ser sinceros, é muita grana, né? E aí o Corinthians joga hoje a sua vaga aí para as semifinais da Sul-Americana, vaga que, se for alcançada, o Corinthians poderá embolsar 800 mil dólares, cerca de quase 4 milhões de reais, tá? Dá 3 milhões e 900. E aí ele vai para lá sem o Fagner está lesionado, não joga. O Rony também é lesionado, também não joga. E aí no lugar do Fagner deve jogar Bruno Mendes. A dúvida é com relação à cobertura da vaga do Murilo, se joga Caetano da base ou se joga Veríssimo, que foi contratado recentemente. Como vai o Corinthians para esse jogo aí? O Corinthians vai de Cássio, Bruno Mendes, Gil, Caetano ou Lucas Veríssimo, Fábio Santos, no meio campo Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Matias Rojas, na frente Guilherme Biro e Yuri Alberto. Isso é o que aparece aqui para a gente. Contudo, eu acredito que o Guilherme Biro possa ser aí substituído pelo Wesley. O Wesley vem num bom momento. Acredito que o Wesley deveria jogar essa partida. No caso do Estudiantes, né, 30 mil ingressos vendidos lá para esse jogo no estádio Jorge Luiz Iriche, na Argentina. E o Estudiantes, casa cheia, vai tentar buscar a virada aí. O Estudiantes, que está atrás do placar. Corinthians ganhou a primeira partida por 1-0, joga pelo empate o Timão, hein? O Timão joga pelo empate. Mas nós vamos chegar numa parte aqui que preocupa o time do Corinthians. Eu acho que preocupa até mais do que o adversário. Vocês vão entender já já. O time do Estudiantes, do Eduardo Domingues, que é o técnico do Estudiantes, terá Andahur, Mancuso, Santiago, Nunes, Lolo, Benedetti, Rodrigues, Ascaicibar, José Sousa, Zucchi, Roriezer e Bocelli. Esse é o time do Estudiantes para enfrentar o Corinthians hoje à noite pelas quartas de final da Sul-Americana. Vamos à parte que preocupa, torcedor corintiano, torcedor alvinegro, hein? Arbitragem, tá? Eu tô sendo chato, mas eu vou ser chato com isso. Arbitragem para mim não tem jeito. Quando o cara é ruim. E eu trago aqui, sempre que esse cara apita jogo de time brasileiro, eu vou falar, ó, fica de olho. Ele apita sempre contra time brasileiro. Não tem jeito. Ele não é ruim, ele é mal intencionado. Ou não mais, ele é ruim e mal intencionado, tá? O nome dele, Vilmar Roldan, da Colômbia, tá? Vilmar Roldan é aquele mesmo que apitou o jogo Corinthians e Universitário, que deu aquela confusão, que expulsou o garoto do Corinthians, que tirou a camisa, e que aí foi lá e expulsou mais um jogador do Corinthians que não tinha feito nada, inclusive foi suspensa aquele vermelho dele, a própria Conmebol tirou. Por quê? Porque ele teve que expulsar 3 jogadores do Universitário para criar um equilíbrio
ele expulsou 2 do Corinthians, sendo que o outro do Universitário expulsou, estava no banco. Então ele é péssimo, toda vez que ele apita jogo do São Paulo, ele rouba o São Paulo, apita o Palmeiras, ele rouba o Palmeiras, quando apita o Santos, ele rouba o Santos. Ele não gosta de time brasileiro, não gosto dele, espero que ele faça uma arbitragem digna e sem influência, mas é um péssimo árbitro para mim, já vou falar de todas as letras, péssimo árbitro. Nas bandeiras, Alexander Guzmán e Vilmar Navarro, ambos da Colômbia, e no VAR um chileno, Juan Lara. Essas foram as informações daqui dos 4 maiores do futebol mundial para vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, né? Nós trazemos sempre muita informação aqui sobre os 4 maiores, pré-jogo, pós-jogo. Hoje, inclusive, tem live pós-jogo do Corinthians, hein? Hoje eu vou trazer a live aqui para a gente bater um papo aí sobre a classificação do Corinthians, ou não classificação. Esperamos que tenha classificação, né? E vamos fazer essa live com vocês aí, tá bom? Então é isso aí, se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto se gostaram, compartilhe com os amigos e não se esqueça, né? Mais tarde live. Um abraço!